Para a Fundação Pedro Calmon é uma grande honra, né, poder ter esse momento de homenagem ao professor Luiz Henrique Dias Tavares. Todas as políticas desenvolvidas pela Fundação, onde quer que a gente vá, a gente encontra o professor como fonte, como referência. Então, a melhor homenagem que a Fundação Pedro Calmon pode fazer nesse momento ao professor Luiz Henrique é dar continuidade ao seu trabalho, é colocar seu trabalho em cena, debruçar sobre ele. Então, parabéns, professor, que hoje a gente possa, nesse momento, usar seu legado, usar a sua história para passar para todas as gerações. O professor Luiz Henrique Dias Tavares é um bom exemplo do universitário perfeito. Como professor, como pesquisador, como intelectual, ele deixou uma verdadeira marca na história da intelectualidade baiana. Dentre os muitos feitos, eu quero destacar um que creio que é o que mais caracteriza a atuação do Luiz Henrique, que é a defesa que ele tem feito perante outras regiões do Brasil, do significado do 2 de julho como sendo a batalha, a data que marcou realmente a independência, não apenas da Bahia, mas de todo o Brasil. Um abraço forte no Luiz Henrique, que é o universitário perfeito e que deixou uma marca definitiva na história da intelectualidade baiana. Eu destaco o professor Luiz Henrique como professor, um professor dedicado, capaz, inteligente. Como historiador, acho que um dos historiadores mais importantes, né, da história da Bahia, que tem importância não só para a Bahia, mas para o Brasil. Destaco o livro, né, História da Bahia, em que ele começou com um manual simples e foi ampliando ao longo do tempo, né, até chegar à amplidão da última edição, né, que abarca assim, toda a história da Bahia. Eu deixo aqui a minha homenagem, né, e a gratidão do quanto isso for importante para mim aqui na Bahia, né, que cheguei de fora, vim de São Paulo para cá, né, e fui muito bem recebida, tanto pelo senhor quanto para o professor Calazans, e isso eu nunca vou esquecer. Falar sobre o professor doutor Luiz Henrique Dias Tavares, geralmente eu divido essa fala em 3 grandes pilares que caracteriza ele como pessoa que eu estimo muito. Primeiro é o homem, né? Aquele sempre devotado à liberdade, uma pessoa voltada a oportunizar os outros a crescerem, como foi o meu caso. A segunda questão importante dele é o carinho que ele tem com as pessoas, a maneira de tratar gentil, a maneira de abordar as pessoas de forma muito agradável. E o terceiro, o grande trunfo da vida dele é ser esse excelente historiador, orientador de muitos deles, inclusive a mim, que quer entender a história do Brasil, que quer entender a história da Bahia. Então, nesse grande momento, eu só quero fazer uma coisa: agradecer a ele por ter me inspirado a ser um historiador, e até hoje, como prova de carinho, eu simplesmente chamo dele de meu pai, Dr. Luiz Henrique Dias Tavares. A vocação dele sempre foi para historiador. Ele não quis outra coisa antes. Ele não quis ser advogado, ele não quis ser médico, ele não quis ser engenheiro, ele quis ser professor de história. Dizendo isso, eu já estou declarando que essa vocação é legítima e que por isso, hoje em dia, ele é o decano dos historiadores baianos, muito respeitado, muito acatado, é o decano do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia e é um historiador que centrou seu interesse, sobretudo, na Revolução dos Alfaiates, Conjuração de 1798, e especialmente na história das lutas pela independência do Brasil na Bahia. Muitos nomes jovens têm aparecido, muitas pessoas têm se destacado, mas Luiz Henrique é como um marco nos estudos históricos da Bahia.
Olha, creio que a Bahia deve muito a Luiz Henrique Dias Tavares. Luiz Henrique é o nosso historiador, a sua história da Bahia é um marco fundamental para que os estudos de história, mas Luiz Henrique tem toda uma vida dedicada tanto à história como também à cultura, à militância política. Teve um papel muito significativo na formação de muitos historiadores na Bahia. Eu queria aqui fazer uma homenagem a Luiz Henrique, esse historiador, esse militante, esse intelectual, que tem uma contribuição muito significativa para a cultura da Bahia. Uma fase do professor que nem sempre tem sido lembrada, mas que eu tive a sorte de participar como assessora dele. Foi a fundação do Departamento de Educação Superior e da Cultura durante o governo Luiz Viana. Ele criou as bibliotecas ambulantes que vão para o interior nessa época, reinaugurou o Teatro Castro Alves em 67. A Biblioteca Central do Estado, eu vi o professor discutindo com o arquiteto Uli e a professora Adalgisa Aragão sobre as plantas daquela biblioteca magnífica, aquele prédio magnífico nos Barris. A segunda Bienal de Artes da Bahia, que foi fechada justamente, foi inaugurada na semana do AI-5. É justo que se destaque a figura de Laurita, a mulher dele, que é uma pessoa extraordinária. Na época que ele esteve preso, ela foi, como disse o general, eu assisti o general dizer a ela, a senhora é o único homem da Bahia que eu estou vendo vir defender seu marido. O professor é uma pessoa imensurável, sabe? Eu só posso dizer obrigada com muito carinho. Eu tive a felicidade de conhecer o professor Luiz Henrique Dias Tavares muito antes até de vir morar em Salvador, porque dele ouvia falar pela voz do meu tio, Alberto Vita, que foi comunista junto com ele. A Bahia deve muito ao professor Luiz Henrique, a historiografia brasileira deve muito a ele e toda uma geração passada, presente e eternamente futura terá que lhe prestar sempre o tributo da gratidão pelo muito que ele representou para esta terra. Que ele representa, digo melhor, para esta terra. A postura do meu pai, com todos os filhos, inclusive comigo, sempre foi uma postura liberal. A maior lição que eu tenho do professor Luiz Henrique é a lição de amor, particularmente amor ao povo brasileiro. E o comprometimento de permanecer, né, na luta que ele empreendeu para que nós sejamos um povo cada vez mais educado, cada vez mais civilizado e cada vez com condições de uma vida com conforto, bem-estar, boa alimentação, enfim, uma boa qualidade de vida. Eu acho que essa é a lição. Eu não, mais ou menos é como quem diz assim: olha, Luiz Guilherme, você veio para a vida para ser útil. E nesse sentido, você tem que ser útil como parte de um povo que merece todo o amor e o respeito de todos nós. Oita, tá no tabuleiro. Oita, tá no tabuleiro. Que tu te gostou, tá no tabuleiro. E o bolo cheirou, tá no tabuleiro. O amor de Maria, quem pode comprar? Quem pode comprar? Quem pode comprar? Oita, tá no tabuleiro. Oita, tá no tabuleiro. Que tu te gostou, tá no tabuleiro. E o bolo cheirou, tá no tabuleiro. O amor de Maria, quem pode comprar? Quem pode comprar? Quem pode comprar?
tá no tabuleiro. Oitá, tá no tabuleiro. Que tudo gostoso, tá no tabuleiro. E o bolo cheiroso, tá no tabuleiro. O amor de Maria, quem pode...